Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele ilumine o nosso encontro de hoje, serene o nosso coração para receber essas belas palavras que Emmanuel prepara nessa noite para nós. E o tema desse capítulo 52 se chama Dons. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo que Emmanuel seleciona para hoje é de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Duda, o que Emmanuel nos traz a respeito dos dons que as pessoas são presenteadas por Deus? Dons realmente são grandes presentes de Deus aqui para nós, aqui na Terra. E Emmanuel começa essa reflexão falando assim, para que a gente faça a nossa parte, que o Senhor te ajudará, né? E ele vai dizer sobre a gente tomar posse desses dons, mas para isso a gente precisa trabalhar um pouquinho. E isso ele vai trazer na nossa reflexão de hoje. Ele fala que nós somos sempre chamados a sermos protagonistas de nossas vidas, né? Emmanuel fala isso ao longo de várias reflexões sobre a importância, né, do labor diário que vai edificar o nosso espírito. E ele usa como comparação aqui que aqui na Terra, por exemplo, quando nós desejamos conseguir algum título, um diploma, uma formação, a gente precisa estudar por anos, nos esforçarmos, para que aí no final nós possamos conseguir um certificado que é proveniente desse esforço que nós dedicamos a esse curso, a essa formação, que nós escolhemos. E assim ocorre também no mundo espiritual. Emmanuel reforça que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Mas assim como nos estudos, para a gente receber o diploma, a gente batalhou ali por um tempo, no plano espiritual também não é diferente, né? Nós sabemos disso. Então, para que a gente possa receber esses dons de Deus, nós precisamos bater nessa porta para que essa porta possa se abrir a nós, né? Então, ele traz, por exemplo, algumas comparações. Se nós desejamos ter, por exemplo, o dom de curar, a gente precisa começar, então, amando os doentes, oferecendo amparo, assistência às suas necessidades. A mesma coisa, por exemplo, quando queremos falar com assertividade, ter boas palavras de conselho para um irmão. Mas para isso, a gente precisa saber nos calar no momento oportuno. Se a gente também deseja se aproximar do Cristo, isso não é diferente. A gente precisa, então, se aproximar das Escrituras, mas não só delas, mas também daquelas atitudes de sacrifício que Cristo teve em toda a nossa vida. Então, a gente precisa nos esforçar diante daquele dom que Deus preparou para nós, para que nós possamos tomar posse deles, nós precisamos fazer por merecer. André, qual história que você traz para ilustrar um pouco mais essa reflexão aqui hoje? Um pouquinho antes de falar da história, eu queria só falar um pouquinho a respeito desses sacrifícios aqui que é nos pedido, né? Não é nenhum sacrifício aqui como Jesus fez, de ter que passar por alguma coisa física, uma cruz. Esse sacrifício que nos é pedido para melhorarmos é um sacrifício de atitudes que temos, né? Às vezes nós temos uma atitude que ela nos machuca muito, machuca pessoas que estão no nosso lar, no nosso convívio, e a gente não percebe. Então, quando a gente abre mão disso, é um sacrifício porque é difícil para nós, porque a vida inteira nós convivemos com aquilo e achamos que é bom, né? Mas só que está fazendo mal para outras pessoas e para a gente também. Então, é nesse sentido desse sacrifício, de mudança de atitudes, de comportamentos, né? A história que eu separei para nós hoje se chama O Valor do Serviço. Porque não adianta nada a gente ter o dom e não utilizar o dom, não ajudar ninguém com esse dom que a gente tem.
E o valor do serviço é uma história que está aqui, ó, no livro Jesus no para cá. No livro Jesus no Lar, que é do Chico, em parceria com o espírito Neio Lúcio. E nessa história aqui, os discípulos, eles estavam conversando entre eles a respeito da diferença entre os justos e os injustos. E eles destacavam o valor da santidade na terra, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa santa, né? Só que Jesus, percebendo o caminho que aquela conversa estava tomando, ele então começa a narrar uma história. E ele conta assim que tinha um homem que ele era conhecedor das leis, desde Moisés até os últimos profetas, os profetas mais recentes ali da época. E ele passava vários dias orando e fazendo jejuns no templo. E ele também era reconhecido na rua, até mesmo pelas crianças, e as crianças, quando viam ele, reverenciavam ele, curvavam-se assim para ele, né? Pela a posição que ele tinha ali na sociedade, de pessoa conhecedora das leis. E então ele usava uma túnica sem manchas, assim, impecável, e ele não conversava com pessoas que ele considerava que eram impuras. Então, não, ali é impuro, eu sou uma pessoa pura e eu não quero contato com ele. E aí, em uma cidade vizinha, ocorre uma grande peste e começa a afetar os habitantes daquela cidade. Então, a espiritualidade envia um anjo, né, um espírito, um ser superior, para que ele possa socorrer os doentes e os necessitados ali. Só que esse anjo, ele precisava de um encarnado para ajudar ele nesse serviço que deveria ser feito. E aí, então, ele vai e se lembra desse conhecedor das leis. Quando o anjo chega perto dele para poder sugestionar que ele auxiliasse as pessoas enfermas de outra cidade, ele não conseguia captar essa mensagem do anjo, porque ele estava muito preocupado com os pensamentos que ele tinha, com a contemplação que ele tinha da religião, só na parte teórica, digamos assim, que ele se preocupava. E aí o anjo foi tentando, tentando, só que ele não encontrava abertura para isso. Porque esse homem, ele acreditava que aquelas pessoas que estavam passando por aquela peste, que elas fizeram por merecer, então eles eram impuros, eles tinham que passar por aquilo mesmo. Então o anjo deixa ele para lá e vai atrás de outros amantes da lei, né? Outros conhecedores das leis de Moisés e dos profetas. Só que esses religiosos, eles não estavam dispostos em ajudar, né? Tinha uns que não se achavam habilitados para poder colaborar. Então, o anjo foi atrás de alguém. E aí ele encontra um antigo criminoso. Só que esse criminoso, ele tinha dentro dele que ele precisava se redimir, ele precisava se regenerar diante da sociedade, diante de Deus, ele precisava mudar de vida. Então, quando o anjo instrui nele, o convida por pensamento, ele não pensa duas vezes, ele aceita o desafio e vai. E aí esse ladrão, esse ex-ladrão, ele pega e ele chega lá, ele enterra pessoas, ele começa a improvisar remédios para poder ajudar naquela situação, ele fala palavras de esperança para poder confortar os enfermos, ele alivia as crianças do mal, né, daquela peste que estava cometendo os familiares, os pais, e ele cria lá um serviço de consolação. Então, todo esse trabalho que esse ladrão ele elabora com o auxílio desse anjo, ele conquista amizade no céu. E aí a história encerra aí. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira da joia rara sem proveito. Então, aquele conhecedor da lei ali, ele estava sendo uma joia rara, porque ele tinha um conhecimento que era raro
Não era qualquer pessoa que tinha, mas estava sem proveito. Era um conhecimento que estava só para ele. Aí Jesus continua: se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Então, aquele que era considerado um ladrão diante daquela sociedade seria uma pessoa ruim, uma pessoa impura. Ele, na sua ânsia de querer melhorar, de se redimir com a sociedade, estava disposto. Então, nessa disposição dele de fazer o bem, ele teve a companhia de seres muito evoluídos. Ele teve a companhia de anjos. E aqui Jesus está dizendo, até mesmo um pecador, mas convertido ao bem, ele pode ter uma companhia de um anjo. Ao passo que aquele outro que tem apenas o conhecimento, mas não tem a boa vontade, não quer ajudar, esse aí vai demorar para ter essa companhia desse anjo. Porque o serviço exige que se coloque a mão na massa, né? Que saímos da teoria e vamos para a prática para poder fazer. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, o trecho que eu selecionei fala sobre os dons e diz assim: as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Né? Não adianta ter só o dom, né? Cada um precisa correr atrás realmente desse caminho certo a trilhar, um caminho, né, de preferência, igual você está citando para nós nessa história, um caminho de muita boa vontade, de muito bom ânimo para ajudar e para servir. E nesse caminho nós encontraremos essa porta a ser aberta. E para abri-la, né, a gente precisa de uma chave que é única. E essa chave nós vamos encontrar dentro de cada um de nós. Né? Não basta qualquer chave, não basta vir um anjo abrir aqui, né? Ela está dentro de cada um de nós que estamos dispostos a servir no serviço do bem. Bom, que a nossa semana, né, seja uma semana abençoada, que seja repleta de ensinamento, que a gente possa dedicar realmente a trilhar esse caminho do bem, esse caminho que abre as portas para receber, né, todos esses dons que Deus já tem preparado para nós, mas que nós possamos fazer a nossa parte para poder realmente pegar essa chave, abrir essas portas e começar a trilhar um caminho, né, na seara do Senhor. E eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o capítulo de número 53, se chama Paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. É do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos. Que Jesus abençoe a semana de vocês. Até sábado que vem a todos e que assim seja.